Você já se perguntou o que você veio fazer, né, aqui nessa terra? Então, nesse vídeo, eu vim falar um pouco, né, com você a respeito do que você veio fazer aqui, né, na Terra. Muitas vezes você se pergunta qual é a minha missão, né, o que eu vim fazer aqui. Eu fiz algumas reflexões, né, para vir aqui falar com você, com base no livro que eu já mencionei, né, bastante aqui no canal, o livro Viva Sua Missão, do Bruno Gimenez, esse livro aqui, livro Laranjinha, né, usando uma parte só dele, né, porque, claro, é um livro mais extenso, né, não vou detalhar, não vou falar sobre detalhes dele, né, mas aí me veio uma reflexão, porque é algo também que fez muito, né, parte da minha vida. O que acontece, né? Eu já falei algumas vezes aqui, né? Não falei de forma detalhada, tão detalhada assim ainda, né? Mas que existe, né? A centelha dentro de cada um de nós, né? Dentro de você, dentro aqui de mim, né? Essa centelha divina, o que é essa centelha? É uma parte do todo, né? Uma parte do Criador. Então, cada um de nós, a gente tem essa parte aqui, né? Ou seja, nós somos, né, essa parte. Então, a gente tem um Deus dentro da gente, né? E aí, antes de eu saber disso, eu sempre busquei muito as respostas que eu queria, né? Sempre busquei fora, nunca busquei dentro de mim, né? Então, muito antes de começar esse processo de autoconhecimento, sempre buscava as coisas totalmente, sempre fora. Então, eu sempre ficava com aquela insegurança, pensava, ai, será que agora é a hora? Será que agora, né? Quando que eu vou ter que fazer tal coisa, né? Ficava com essas perguntas, né? De quando, ai, como, né? E aí, onde é que eu buscava ajuda, né? Como eu não sabia dessa existência, né? Não confiava, né, em mim, né? Na voz interior, né? Que existe dentro de mim, né? Que existe dentro de você também. Então, eu sempre busquei muita ajuda nos centros, né? Espirituais. E eu ia lá, né? Conversava com as entidades, né? Pra saber, ai, mas quando que eu mudo, né? Quando que eu faço tal coisa, né? Só que esse tipo de resposta ninguém dá pra gente, né? A única pessoa que vai saber, né? Quando que você vai, não sei, mudar de um lugar pro outro, fazer alguma coisa, é você mesmo, né? Então, voltando, né? Com base nisso, né? E pensando aqui nesse livro, Viva Sua Missão, né? Talvez vocês já tenham se perguntado, nossa, o que eu vim fazer aqui na Terra, né? Qual a minha missão, né? E aqui no livro, o Bruno, ele fala, né, que todos nós, né, a gente tem 3 missões gerais e uma específica. Então, eu vou falar a respeito de uma dessas genéricas, né, de uma das missões gerais de cada um. Foi muito interessante, porque no início do meu processo de autoconhecimento, né, que foi lá em 2020, eu comecei justamente por isso, né, isso durou, assim, um tempão, né, agora que tô saindo, assim, dessa fase. Claro que, né, não totalmente, porque a gente, óbvio que não é que a gente começou, né, vai passar por esse processo, vai limpar de uma vez e nunca mais vai existir. E do que eu tô falando, né? Tô falando que cada um de nós, né, você, eu, aqui na Terra, uma das nossas missões, né, gerais que a gente tem aqui é a gente evoluir, né? E o que significa essa evolução, né, que o Bruno, ele menciona aqui no livro? Essa evolução é a gente curar as nossas inferioridades, ou seja, aquelas sentimentos, emoções que não fazem bem pra gente, sabe? Como é que a gente consegue, né, curar essas emoções, sentimentos negativos? A maioria das vezes o que acontece é que elas são afloradas quando a gente encontra, né, certas pessoas na nossa vida, ou melhor, as pessoas que a gente encontra, né, nada acontece por acaso, justamente para que aconteça isso, né, para que a gente olhe para esses sentimentos, para essas emoções que afloram na gente, né, quando a gente convive, né, com essas pessoas ou tem algum tipo de relação, né, para que a gente consiga olhar para esses sentimentos, para essas emoções, né, identificar e cada vez mais, né, conseguir lidar melhor com elas. Eu falo isso por mim, né, porque antes do processo de autoconhecimento, eu não tinha esse hábito de questionar as coisas, né, então, questionar meus próprios sentimentos, né, pensar quando, por exemplo, eu tinha algum tipo de, não sei, atrito, com alguém que eu trabalhava, né, alguma coisa nesse sentido, eu ficava chateada, irritada, né, nunca parava para pensar, nossa, por que eu fiquei irritada, né, agora? Por que isso aconteceu? E aí, quando você começa a fazer isso, né, você vê o quanto isso é importante, né, para nosso próprio autodesenvolvimento, né, como pessoa. E cada vez mais, né, conforme a gente vai se habituando a fazer esses questionamentos, a identificar o que a gente está sentindo, por quê, né, a gente consegue conhecer muito melhor a gente mesmo, né. Então, uma dessas missões gerais, né, que a gente veio fazer aqui na Terra é a gente olhar, né, para esses sentimentos e a gente curar essas nossas inferioridades, né, para cada vez mais a gente conseguir lidar melhor com elas. E esse é um processo muito interessante, né? Cada vez mais que você vai praticando, você vê que vai ficando cada vez mais fácil, né? E você olhar para isso, né, e tentar entender o que está acontecendo, né? Esse é um processo interno, né? Que é aquilo que as pessoas falam, olha para você mesmo, né? Olha para o seu mundo interior, é isso, né? Você não simplesmente
encontrar as pessoas, conviver com elas, e aí se você tem algum tipo de atrito, né, principalmente, claro, né, principalmente nos momentos de atrito que a gente sente nessa, nossa, né, o que tá acontecendo? Porque quando tá tudo bem, né, a gente não se sente mal, né, então aquela coisa de quando você se sente mal, né, quando o mal-estar invade você, que aí a gente para pra pensar, fala, opa, o que tá acontecendo? E pra mim, hoje, né, faz muito sentido o porquê, né, que uma dessas missões gerais de todo mundo aqui, né, que está na Terra, é a gente olhar, né, para esses sentimentos, emoções, né, e cada vez mais, né, lidar melhor com eles. Porque aí, já emendando um outro livro que eu gosto muito, né, e que eu já falei também bastante vezes aqui com você, né, o livro Peça Ser Atendido, né, do Abraham Hicks. Abraham Hicks é a família de consciência, né, que fala por meio da Esther, que é a moça, tem ela e o marido, né? Então, só para explicar. E aí, o que fala nesse livro, né? Fala que a base, né, do universo é o bem-estar. Ou seja, se a base do universo aqui, né, também faz parte do universo, é o bem-estar, então, cada vez mais, quando a gente consegue, né, cada vez mais lidar melhor com nossos sentimentos, emoções, cada vez mais a gente consegue se sentir melhor, né? Sentir esse bem-estar de uma forma mais rápida, né? Porque... Por que eu tô falando isso, né? Porque eu lembro que quando eu não tinha consciência dessas coisas, não tinha ideia, né, que existiam essas coisas, que eu tinha que, né, lidar com os meus sentimentos, eu nem pensava nisso, né? E aí o que acontecia quando eu me irritava, né, ou quando alguém falava alguma coisa, eu ficava machucada com aquilo, né, eu ficava me sentindo mal. Um exemplo, né, se você convive com uma pessoa lá no seu trabalho, né, e essa pessoa, ela é sempre rude, né, sempre chata com você, e ela fala alguma coisa que você não gosta, né, como é que você se sente? Você se sente bem, né? Ou você se sente mal depois que a pessoa falou alguma coisa, foi arrogante, né? Ou foi grossa com você, né? O sentimento que você deve ter é que você se sente mal, não é? Você até fica meio letárgico, né? Fica meio desanimado, não fica, né? Que aí a sua vibração começa a baixar, e aí você fica naquele estado assim, né? Você não tá se sentindo bem, não é mesmo? Então, aí pensando nisso, aí eu fiquei refletindo, né, falei, olha, faz muito sentido, né, então como a base do universo aqui é a gente se sentir bem, né, com a gente mesmo, então quando a gente consegue lidar cada vez melhor com os nossos sentimentos, emoções, né, com as pessoas, com quem a gente convive, com quem a gente vai conviver, né, sejam elas quem for, né, a gente consegue restabelecer, né, essa sensação, né, de bem-estar, porque quando a gente não se sente bem, né, as coisas não andam, né, a gente tá vibrando, né, numa energia, numa frequência baixa, né, e aí a gente não atrai coisas da nossa, a gente atrai, né, coisas nessa frequência igual que a gente tá nas frequências baixas, né, então se a gente ficar no estado de bem-estar, a gente tá com a frequência elevada, né, e aí tudo que a gente emite, a gente atrai de volta, né, porque a gente tem um campo eletromagnético, nós somos formados por átomos, né, e os átomos eles têm um campo eletromagnético em volta deles que emana, né, uma energia, uma frequência, e atrai as mesmas frequências para ele. Então é o que a gente faz. E aí, cada vez mais, né, quando você começa a praticar, você vai vendo que isso acaba se tornando um hábito, claro, né? E a convivência com as pessoas começa a se tornar muito mais saudável, né? Porque também você acaba desenvolvendo mais empatia, né? Você coloca no lugar do outro, e também você pensa que, né, as pessoas que muitas vezes elas acabam reagindo, né, simplesmente sem pensar, tem algo nelas, né, que dispara esse gatilho, né, que elas acabam simplesmente reagindo sem pensar, né, então a gente consegue entender muito melhor o outro, né, os nossos irmãos, que na verdade o outro não existe, né, porque nós somos todos um, né, a gente é tudo filho de uma única fonte. Então, isso passa a ter outro sentido, né, quando a gente começa a olhar para isso dessa forma. Então, o que eu posso te dizer, né, é que uma das missões, né, gerais que você, a gente veio fazer aqui, né, na Terra, é a gente evoluir, né. Agora, a missão específica, né, a sua missão, ou assim, o que você veio fazer aqui na Terra, né, isso, o que eu entendo, né, é que, por experiência própria também, o que eu entendo é que só você, né, vai conseguir descobrir. Pode ser parecido comigo, né, que foi por meio de vários tipos de experiências que eu fui, né, nos momentos que eu senti, né, que eu falei, não, é isso, né, que eu tive que ir experimentando coisas, né, para eu perceber que não era aquilo que eu gostava de fazer, né, para depois chegar num ponto que aí eu começasse a perceber, falando, aqui eu me sinto bem, né, aqui eu gosto de fazer isso. Talvez, eu não sei, assim, exatamente, claro, é isso, né, que eu quero fazer. Eu sei que é nessa área, né,
mas eu não tenho assim, exatamente, não, vou fazer isso aqui o resto da minha vida, né? Eu acho que não tem como a gente falar isso, até porque pelo movimento da vida, né, que a gente vai se descobrindo. Então, talvez você tenha também que passar por várias experiências que você vá identificando que você não gosta, né, de fazer tais coisas, para você realmente vendo o que você gosta de fazer. Ou talvez por outros caminhos, né, que a vida vai te mostrando. Então, o que você veio fazer aqui na Terra, tenha certeza que, né, o seu coração é que vai sempre mostrar a direção para você, né? Sua intuição, sua centelha divina. Eu te contei isso também, né, porque eu lembro que quando eu estava na transição, né, de fazer a mudança da ciências contábeis para educação física, né? Então eu estava trabalhando ainda na área corporativa e já estava pensando na transição para ir para educação física, né? Que eu tinha que fazer estágio, né? Tinha 2 tipos de estágio, escolar e depois na academia ou esses outros ambientes que não escola, né? E aí eu ficava pensando, né? Falar, ai, mas quando será, né, que eu vou saber que é a hora de eu mudar? Né? E aí, o que eu falei pra você, comentei com você aqui no começo do vídeo, que eu costumava ir, né, nos centros espíritas para pedir uma ajuda, um direcionamento, né? E aí eu lembro que eu fui, né? Justamente pra saber isso, né? Porque eu ficava pensando, mas quando que eu vou saber a hora que eu tenho que mudar, né? Aí eu fui lá, aí eu conversei, né, com uma entidade e ele falou pra mim, olha, não se preocupa, né? Porque você vai saber a hora que você tiver que mudar, né? Eu falei, é? Né? Ele é. Então, fica tranquila, né? Eu falei, tá bom, né? Eu queria uma resposta dele, né? Só que a gente tem aqui dentro da gente, nossa centelha, que é a fonte de todas as respostas que a gente precisa, né? E aí o que aconteceu? Aí eu fui nessa vez para conversar, até que chegou, né, o momento, eu tava lá trabalhando, até que chegou o momento, um belo dia eu cheguei e falei, nossa, está na hora de mudar já, né? E aí, como eu trabalhava lá no mundo corporativo ainda, e a pessoa com quem eu trabalhava, ela sabia, né, que uma hora eu ia sair de lá, né, porque eu tava já fazendo uma outra faculdade, uma área totalmente diferente, né, e uma hora eu saí. E aí eu fui lá, conversei com ela, né, falei, olha, eu vou sair, né, então daqui pouco mais de um mês eu fui lá avisar, né, falei, vou sair, né, agora chegou a hora de eu ir. Então eu simplesmente soube, ninguém teve que me falar nada, eu simplesmente senti que era a hora de ir, né, pelas sincronicidades do universo, as coisas, né, conspiraram para que eu entendesse que ele era o momento, né, para que eu saísse. Então, eu vim contar isso pra você porque a sua missão, o seu propósito, existem várias outras ferramentas, né, que podem te ajudar a entender melhor, descobrir melhor o caminho, né, que você tá seguindo, mas saiba que você vai sentir, né, o que você veio fazer aqui na Terra. Isso eu falo, por experiência minha, né, porque eu sei que esse nosso sentir, né, nossa intuição é o que sempre direciona a gente, né, pra onde a gente tem que ir, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá!